É verdade que o Antigo Testamento é um empréstimo de várias tradições e culturas extras-bíblicas, que realmente o povo de Israel fora influenciado por outras religiões, livros sagrados, para construir o Antigo Testamento? Certamente é uma pergunta um tanto desconfortável, principalmente quando você adota uma metodologia de investigação do Antigo Testamento, de forma mais científica e até mesmo, vamos dizer, crítica. Evidente que existem várias correntes de investigação ou de métodos aplicados ao estudo da Bíblia e que alguns acabam até certo ponto ao extremo de um ceticismo ou até a desonestidade para compreender realmente que nós estamos falando de um povo que está ali situado ao Próximo Oriente, ao Crescente Fértil, envolvido com diversas culturas, línguas, dentro de um berço semântico muito claro e de diversidade religiosa muito grande. Também temos que levar em consideração que realmente este povo não tinha a visão de mundo que nós temos hoje. Apesar de explorarem suas técnicas, a arte de contemplar o mundo à sua volta, que é o seu mundo e não o universo tal como nós concebemos, num sentido até global, mas de alguma forma assim, havia ali muitas religiões que já procuravam a contemplatividade do mundo num sentido do seu lugar. E para responder isso, nós vamos tratar de um assunto muito importante, inclusive o texto do Gênesis, capítulo 1, verso 1, ali chamado pelos judeus de Bereshit, Bereshit, Perek Ahat, Pasuk Verhat, capítulo 1, versículo 1, sobre a cosmogênesis. Vamos falar sobre a cosmogonia do Gênesis dentro de um contexto que também nos permite vislumbrar a cosmologia e a teologia dessas religiões. Assumimos aqui uma proposta metodológica histórico-social indiciária com uma análise intertextual e histórico-crítica, isto é, interdisciplinar, dialogando com a arqueologia, a cultura material e algumas vezes até material. Por cultura material, nos falamos aos documentos que chegam às nossas mãos, o Antigo Testamento nas suas diversas traduções e versões, bem como alguns achados arqueológicos que nos são oferecidos para analisarmos sobre esses assuntos, a epigrafia, que são as produções textuais também produzidas extras bíblicas, além de uma rica bibliografia que nós assumimos aqui para entender de todos os lados este assunto. A questão é, o que significa mitologia do nosso ponto de vista? Para alguns, a mitologia trata simplesmente de invenção, de mentira, algo realmente inacreditável, vamos dizer assim. Mas, do ponto de vista de quem faz mitografia, mitologia, historiografia, arqueologia, é sabido que mitologia nada mais é do que o conto, uma maneira de narrar o mundo através do uso da linguagem simbólica. Significa dizer, pode ser revestida de toda uma mitização, de toda uma teologia, tá? De toda uma alegorização, de uma lenda, é algo fantástico, mas não significa que a coisa tenha ocorrido desta forma. Ela tem por objetivo retratar o pano de fundo histórico real vivido por esta sociedade. Portanto, nós entendemos por mitologia uma narrativa não só fantástica, mas uma narrativa real, natural, revestida de toda uma ação simbólica que transsignifica a realidade. Ou seja, o objetivo da mitologia é descrever as histórias vividas por estas sociedades. Por quê? Porque elas enfrentam seus dilemas, existem inquietações, existem questões que estão ali muito latentes e que determinadas classes, agora controlando o próprio contexto, o cenário em que estão, acabam por determinar o modo de vida.
o modo de viver daquelas pessoas. Então, o que significa para nós do pano de fundo mítico, já que falamos de narrativa mítico-literária? Para nós, o mítico tem por objetivo uma forma de linguagem que as histórias vão sendo expostas pelas religiões através de expressões que vão sendo revestidas de vários simbolismos, de certa grandeza, né, de certas intervenções sobrenaturais. Significa, a gente vê o mítico como algo que está vestindo toda a narrativa para trazer lembranças de situações reais que o povo está vivendo ou reconstruir tais memórias, forças sociais que estão latentes envolvendo esta comunidade, questões políticas, culturais. Então, o mítico, ele está dentro de um jogo muito complexo que leva aquela liderança, aquela elite dominante, de fato, a ter que, de alguma forma, convencer, ou vamos chamar assim, a massa. No caso do texto do Antigo Testamento, o hebraico, né? Vamos chamar o povo de Israel. Então, esse é um ponto muito interessante para que a gente entenda os discursos, os textos, as falas, os sujeitos ligados, tá? Tudo que está envolto para compreender o documento literário que nós temos em mão. E, portanto, a partir disso, com o nosso método indiciário, com o paradigma, né? Com a intertextualidade, analisando o documento internamente, buscando sempre a intenção do autor deixada ali no texto, bem como também as conexões extras bíblicas, nós vamos dizer que é possível separar os fatos reais que estão ali por trás dos mitos, ou seja, nós temos estruturas poéticas que nascem justamente nessa interconexão narrativa que nos apresenta argumentos históricos, teológicos, místicos, míticos e, evidentemente, políticos. Então, vamos entender isto do pano de fundo, ali de introdução, para que você compreenda melhor o que nós queremos dizer com isso, é que os mitos, eles devem serem compreendidos a partir de narrativas coletivas que vão contando a história do próprio povo. Não significa que, por exemplo, um herói com uma espada flamejante de fogo existiu, ou que um homem tocou numa rocha e ela saiu água, ou que ele tocou num mar e o mar se abriu, ou que ele simplesmente começou a assoviar e os animaizinhos começaram a aparecerem e entrarem numa arca, inclusive um dinossauro vegano. Não. Também não vamos dizer que os milagres, virtudes que são operados por essas personagens também aconteceram. Isso é teologia, aqui nós não fazemos isso. Mas ela está no texto, então nós precisamos apenas entender isto. Tudo bem? Então as narrativas míticas são forças de linguagens que vão construindo sentido, significado e vão sendo compartilhados por grupos específicos dentro de sua cultura. E agora vem o problema. É que, será que essas culturas antigas, elas estão de fato partilhando esses ambientes e esses textos? Eles estão sendo influenciados, principalmente um povo chamado Israel, não o Israel moderno, Israel antigo, ou os hebreus, que quero deixar claro que não era um povo, e sim um aglomerado de indivíduos que viviam ali da além do Jordão, em toda uma Mesopotâmia, e que compartilhavam aquele espaço e que, de alguma forma, por compatibilidade de crença, sobretudo aos deuses ali mesopotâmicos, eles estão comungando praticamente dos mesmos ideais e coisas que vão mudar depois. Então, evidentemente, que nós vamos explicar isto a partir de agora. O livro do Gênesis, que é este aí, que é considerado o primeiro livro da Bíblia, e não a primeira narrativa, e não a primeira história, mas sim o primeiro livro da Bíblia, e que a narrativa não está em uma ordem cronológica, tal como estabeleceu o cânon, não, e que nem foi escrita dentro de um período tão remoto como tentam parecer, também não. Esse livro do Gênesis, ele vai descrever a maneira com que a
aquela tradição está pensando o seu mundo, mas de alguma forma entendeu e compreendeu as cosmogonias, e não cosmologias, as cosmogonias que também estavam presentes em outras religiões. Nós vamos explicar isso. Por exemplo, aqui nós temos o primeiro texto que abre o livro Bereshit, Perek Ahat, Pasuk Ve'Hat, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ok. Este é o primeiro versículo que nós temos. No princípio, ou eu traduzo em princípio e não no princípio, mas aí é claro que vai ter uma guerra de tradução ou não, mas para a gente não importa isso aqui. Vou respeitar quem quer traduzir no princípio. Eu entendo que não há uma presença de um artigo volatizado, né, com a preposição e, portanto, não poderia ser em ou para no princípio, sim em princípio. Mesmo que historicamente se tente atribuir que no caso seja no princípio, pelo fato de termos internamente alguns textos que não trazem a própria construção do artigo definido, mas, evidentemente, que se as tradições foram preservando esta ideia, então, em alguns lugares que aparecem Bereshit, não deveria ser traduzido o princípio. Tudo bem? Mas isso não nos importa, a gente vai apenas caminhar e entender melhor. Vejam só, a ideia das águas como fonte primordial da vida é uma ideia comum a diversas tradições do mundo antigo. Então o professor não está dizendo que o povo de Israel, os hebreus no decorrer da sua jornada, tá? E até mesmo de relações com outros povos, direto ou indiretamente, eles não tenham tido acessibilidade, não tenham ouvido pelo menos essas histórias ou essas lendas, até porque afirmar isso evidentemente é uma desonestidade. E este texto ele está presente claramente também no Gênesis. Ou seja, esta ideia está no Gênesis. Claro que está. Isso não significa que o escritor do Gênesis esteja preocupado em dar uma cosmologia, em explicar de fato o mito de outro mito. Não, porque cada povo tem o seu próprio mito e uma maneira de explicar a sua própria realidade, ainda que muitas vezes possa se valer de estruturas, evidentemente, extras linguísticas, religiosas, né, mitológicas, de povos vizinhos. Nos mitos bilíngues, sumério e acádicos, da criação por Marduk, e em várias narrativas egípcias provenientes de diversos centros teológicos. Então, observe, eu não estou aqui para ninguém vir me atacar, né, até o nosso amigo doutor Oswaldo também, defendendo que, o livro do Gênesis, o texto de Gênesis 1, 2, 3, 7, 10, não importa, é porque eles estão. Não, eu estou dizendo que negar que haja uma influência, que haja uma concepção e que haja uma ideia, de alguma forma, que tenha influenciado os judeus, neste caso, a tradição judaíta, que está em conflito direto com o norte, com o povo praticamente que quer viver a sua antiguidade, as suas formas de culto, evidentemente, eles foram influenciados e entenderam, uma vez que Israel não era uma nação, Israel não tinha ainda uma monarquia, Israel não tinha toda uma estrutura jurídico-política formada e, portanto, vítima de tantas outras nações e tentando, inclusive, se estabelecer como uma potência também nacional, eles estão construindo um projeto. Veja só, no caso do Egito, como escreve Bernadette Menu, olha só o que ela traz, inclusive, no seu trabalho, que a configuração geográfica do Egito, como o encru annuelle do Nil, favoreceu a concepção de um oceano primordial contendo os germes da vida, e o emerge um inicial, ou seja, a especialista percebe que realmente existe no mito, na cosmogonia egípcia, também isto. No verso 2,
nós temos aí a continuação. Aqui não faremos análise morfossintática, ok? Não. Aqui não vamos dar uma aula de tradução por equivalência ou multivalência, ok? Ou tampouco fazer uma exegese, porque eu não lido com teologia. Quem lida com teologia é quem segura no rolo, tá? E fica por aí dando carteirada. Olha só. V'ha'aretz haita tohu vavohu verosher al pnei terron veruach Elohim merarefet al pnei ramai. O que nós vamos entender? Aí está aparecendo para você em roxo, coloquei aí bem destacado, alguns termos comuns que nós devemos tratar, que permeiam o mundo, vamos chamar cognativo de cognato, de várias religiões. Porque, veja, os fenícios, eles praticamente foram os precursores, não é verdade? Evidentemente, de toda uma influência linguística para outros povos. Os sumérios também, vários povos que vão sendo influenciados. Mas os sumérios, extra-biblicamente, estão na frente com produção. Então, veja, esses textos, eles também aparecem comumente em várias produções, mas a gente quer lidar com a questão do Egito. Então eu separei Tohu, Vohu, Rocher, Terron, ok? E Alpinei Ramai. Vamos lá. Como principais textos cosmogônicos egípcios, convocam-se as informações dos textos das pirâmides, datados do Império Antigo, olha aí, ó, da 4ª e 5ª dinastia, veja, quase 3 milênios antes da dominação do Império Romano no primeiro século. Os textos dos sarcófagos do Império Médio, isto é, olha bem, da 12ª dinastia, quase 2 milênios antes, e a chamada Pedra de Rabacá ou Shabacá, hoje no Museu Britânico, sobre a estela 498, também designada por alguns autores, tá? Como um documento filosófico de Mênfis, texto do rei Núbio Shabak, tratado do ato criador ou o criador e a ação criadora. Opa! Então quer dizer que nós temos na literatura extra-bíblica, intracultural, em que o povo de Israel, hebreu ou não, estava também situado e que possivelmente, evidentemente, não se possa negar, tenha sim até tido contato ou sabido, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de uma grande tradução. Sobretudo que nós temos um grande projeto, evidentemente, que vai sendo desenvolvido pela Golá ao sair do cativeiro babilônico. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria.